Vamos lá, então, para mais um encontro. E notem que nós já havíamos tratado em um dos encontros acerca do direito penal transitório ou intertemporal e o conflito de leis penais no tempo. Notem que falamos naquela oportunidade sobre abolício crimes. E notem que hoje nós vamos tratar sobre a novatio legis in melius, né? Lembrando que necessariamente os fenômenos decorrentes do direito penal transitório são os seguintes: necessariamente nós temos a novatio legis incriminadora, a novatio legis impégios, que é conhecida como lex gravior, a novatio legis in melius, conhecida do latim como lex missio, e a abolitio criminis. Nós vamos até mesmo traçar alguns paralelos com relação ao Covid-19. Será que nós temos leis excepcionais ou temporárias para o tratamento, a tipificação penal do Covid-19 em relação ao Covid-19? Nós vamos tratar nesse encontro, na aula de hoje, né? Notem, portanto, que cabe aqui uma consideração sobre a novatio legis in melius. A novatio legis in melius, ou lex missio, significa a lei nova mais benigna, ou seja, uma lei posterior referente a determinado crime ou pena passa a regulamentar uma situação jurídica ou matéria mais benigna ao réu em relação àquela disciplinada pela lei anterior. Então, notem que há uma lei posterior que passa a regulamentar, no que diz respeito a certo crime ou pena, uma situação jurídica ou matéria mais benigna, ou seja, mais favorável ao réu em relação àquela então disciplinada em lei anterior. Em havendo uma novatio legis in melius, notem que necessariamente a lei penal deverá retroagirá para alcançar os fatos anteriores, ainda que tais fatos tenham sido decididos em sentença condenatória com o trânsito em julgado. Basta ser mais favorável ou benigna ao acusado que necessariamente nós teremos a sua retroatividade, haverá a retroatividade da lei penal a fatos anteriores, até mesmo alcançando a sentença condenatória com o trânsito em julgado. Os efeitos gerados, produzidos pela sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Portanto, aqui vem à baila, ganha força o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Esse princípio que é previsto na parte final, infine, do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Analisando detidamente até mesmo a novatio legis in melius, ou seja, a lei penal posterior mais benigna, disserta Assis Toledo, pode-se, entretanto, afirmar que, de um modo geral, salvo excepcional demonstração em contrário, reputa-se mais benigna a lei na qual, de que modo que nós poderíamos considerar uma lei penal posterior mais benigna ou mais benéfica? A pena cominada for mais branda, por exemplo, por sua natureza, quantidade, critérios de aplicação de dosimetria ou modos de execução, em caso de criação de novas circunstâncias atenuantes, ou até mesmo causas de diminuição da pena, benefícios relacionados à extinção, suspensão, até mesmo dispensa de execução da pena, maiores facilidades no tocante ao cumprimento do livramento condicional previsto no artigo 83 do Código Penal, se extintas as circunstâncias agravantes, causas de aumento de pena ou qualificadoras, necessariamente se instituídas novas causas de extinção da punibilidade ou se houver uma ampliação das causas extintivas da punibilidade até então existentes, né? Então, nós temos essas questões. Enfim, os mais diversos pontos podem ser
trazidos pela legislação penal ou previstos pela legislação penal posterior, de modo que ela seja considerada como mais benigna ou mais benéfica. Tá? Portanto, notem que a retroatividade ela é automática. Não se exige uma cláusula expressa para a retroatividade da lei penal benigna. Ela é automática e, portanto, ela pode até mesmo alcançar casos definitivamente julgados. Inclusive, é assim disposto, é a previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Previsão expressa em lei. Né? Então, para provas em OAB, e principalmente para a prática forense, tudo deve ter um embasamento legal. Qual que é esse embasamento legal? A previsão legal da novatio legis in melius é o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E ainda eu trago aqui a colação um ensinamento de Moura Teles. Pode ocorrer que uma lei posterior venha a dar tratamento mais brando a um crime. Por exemplo, diminuindo o grau máximo da pena combinada ou criando uma circunstância atenuante, eliminando uma agravante, enfim, beneficiando de qualquer modo o infrator da norma penal. Notem, portanto, que eu cito como um exemplo esse período de transição ou de mudança legislativa envolvendo o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Antes, outrora, esse crime era previsto no artigo 16 da Lei 6.368 de 76, a antiga Lei de Tóxicos de Drogas. Lá, o crime de porte de drogas para consumo pessoal era punido com pena privativa de liberdade. Ocorre que, no decorrer do tempo, notem que diversas políticas, até mesmo voltadas à prevenção do consumo de drogas, foram mais refinadas e melhor estudadas, e, com isso, implantadas pelo Estado. Tanto assim que nós chegamos no advento da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas que até então está em vigor. E esta lei, o objetivo do legislador foi se pautar por uma política de redução de danos ao usuário. Portanto, segundo a racionalidade do legislador, notem que ao usuário não deve ser dispensada, conferida a privação da liberdade. Notem que a privação da liberdade não é tratamento. O usuário, portanto, ele precisa de um tratamento, notadamente de uma política de redução de riscos. Portanto, o artigo 28, necessariamente, que é o que trata do porte de drogas para consumo pessoal, ele não mais prevê em seu preceito secundário a pena privativa de liberdade. Ele prevê medidas de advertência, ele prevê até mesmo a transação penal. Portanto, houve até mesmo discussão acerca da natureza jurídica do artigo 28. Será que nós estamos diante genuinamente de uma infração penal? Será que houve a chamada descriminalização, que nós já até havíamos falado em um dos nossos encontros, que é a abolitio criminis? Ou será que houve meramente um ilícito que foi transportado da área do direito penal para a área do direito administrativo sancionador? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também da doutrina majoritária, notem que o artigo 28 ainda subsiste como crime. É crime, embora seja objeto de despenalização. Seja objeto de despenalização por vários motivos. O primeiro deles, pela política de redução de danos e riscos ao usuário. 2, por força do princípio da humanidade das penas. Né? E notem vocês ainda que nós temos toda uma toada, uma dinâmica
que é analisada no direito penal contemporâneo, e aqui eu trago a colação Jesus Maria Silva Sanches, Winfried Hassemer, na Alemanha, o Sanches da Espanha, de que necessariamente o direito penal ele tem expandido, né, aí os seus horizontes. Há um fenômeno de expansão do direito penal, sendo que o direito penal tem entrado em outras áreas, até mesmo no campo da segurança pública, de questões administrativas próprias do Estado, de política pública, né? Se isto é legítimo ou não, seriam outras discussões, né? Mas notem vocês que o artigo 28 ele tem essa conotação. Né? Portanto, é crime, embora objeto de despenalização. E notem, se o artigo 28, com o advento da Lei 11.343 de 2006, afastou a privação da liberdade para o caso de porte de drogas para consumo pessoal, portanto, nós estamos diante de uma novatio legis in melius, que deve retroagir aos fatos praticados sob a égide da Lei 6.368 de 76, a lei anterior de tráfico de drogas, a lei anterior de tóxicos, né? Notem, portanto, que o artigo 28, aqui um exemplo, deve necessariamente retroagir, necessariamente sob o império da Lei 11.343 para alcançar os fatos pretéritos praticados até mesmo sob o ângulo da antiga lei de tóxicos. Notem, portanto, que a novatio legis in melius, a lei penal mais benigna, ela tem fundamento na teoria da ponderação concreta, né? Essa teoria da ponderação concreta significa que o próprio magistrado, por meio do seu livre convencimento motivado, analisará esse conflito de leis penais no tempo, decidindo pela aplicação da lei penal mais benigna ao agente, ao ponto de ela alcançar os fatos pretéritos, até mesmo que se submeteram à égide da lei anterior. Notem, portanto, que nós analisamos tudo isso e o que eu quero ainda mais falar para vocês é o seguinte: vamos imaginar que há um processo penal com a sentença condenatória em trânsito em julgado. Então, há uma sentença condenatória com trânsito em julgado e o acusado, o condenado, ele já está em sede de execução penal. Vamos imaginar que sobrevenha uma lei nova, mais benigna ou benéfica ao agente. Nós, portanto, devemos seguir o teor da súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juiz das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, pressupondo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já em sede de execução penal, sobrevindo lei penal posterior, mais benéfica, benigna ao agente, notem que tal deverá ser aplicada pelo juízo da execução. Se anteceder a prolação da sentença, antes mesmo da sentença, caberá a aplicação da novatio legis in melius, e isso também se estende a abolício crimes pelo próprio juiz do conhecimento, de conhecimento, que é aquele que atua no próprio processo. Notem aqui um ponto muito interessante nesse contraste entre novatio legis impégios e novatio legis incriminadora. Né? Necessariamente, a novatio legis impégios, ela traz uma reforma ou até mesmo uma situação jurídica mais gravosa ao acusado em relação aos fatos, mesmos fatos, disciplinados e praticados sob a égide da lei anterior. Portanto, notem que esta nova lei, que é prejudicial, ela não deverá retroagir. Pessoal, notem, quando falarmos em impégios, vocês devem assimilar essa palavra com prejuízo, né? Notem
de que forma que nós aplicamos institutos basilares, fundamentais, tanto em direito penal como em processo penal. Aqui, no caso da novatio legis impégios, no caso do processo penal, ao falarmos, por exemplo, da proibição da reformatio impégios, a decisão necessariamente do Tribunal de Justiça, se for em nível estadual, não pode ser mais prejudicial em relação à decisão de primeiro grau, né? Necessariamente de primeiro grau, em relação à decisão do juiz de primeira instância. Vamos imaginar, aqui é mais um adendo à nossa matéria, sempre é bom falarmos da proibição da reformatio impégios, não guarda pertinência direta à nossa matéria, mas os termos são semelhantes e eles não se confundem. São institutos diferentes, até porque na reformatio impégios, vamos imaginar, há uma sentença de primeiro grau, cuja pena foi fixada de forma elevada. O Ministério Público ele se contenta, por exemplo, em não recorrer à preclusão para o recurso do Ministério Público, e daí somente o acusado, assistido pelo seu defensor, agora apelante, resolve interpor a apelação. A apelação, necessariamente, ela tem seus pressupostos de admissibilidade reconhecidos pelo juízo ACO, de origem de primeiro grau, e ele determina que suba, necessariamente, que subam as razões recursais ao egrégio Tribunal de Justiça estadual. O Tribunal de Justiça, ao proferir o despacho, se for um despacho que vamos dizer assim, um acórdão confirmatório daquela decisão de primeiro grau, notem que ele não poderá agravar ainda mais a situação do apelante, tá? Então, do condenado. Então, notem que esse acórdão, ele não poderá ser mais grave em relação àquela decisão de primeiro grau. Não poderá gerar situação ainda mais gravosa. Então, notem, quando falamos de pégios, vem à tona a palavra prejuízo, né? Portanto, notem vocês que, em se tratando de novatio legis impégios, nós temos aqui necessariamente uma questão muito importante, tá? Muito importante. É também conhecida como lei posterior mais gravosa, ou seja, a lei posterior regula referente ao crime ou à pena, necessariamente uma matéria ou até mesmo um instituto de direito material, uma situação jurídica ou matéria mais prejudicial ao réu em relação àquela então disciplinada sob a égide da lei anterior. Nesse caso, notem vocês que a lei nova mais prejudicial, a lei nova prejudicial não retroagirá, seguindo exatamente o disposto no artigo 5º, inciso 40, primeira parte da Constituição, e também a partir do que se infere do artigo 2º do Código Penal, né? Por exclusão. Notem que lá diz, a lei penal não retroagirá, e daí nós podemos até mesmo interpretar que a lei penal mais gravosa não retroagirá, sendo que nós temos o caso de irretroatividade absoluta. Ela não será aplicada ao fato cometido antes da sua entrada em vigor, antes da sua vigência. Em que pese essa irretroatividade absoluta, a lei penal prejudicial ao agente, notem que ela produzirá também uma ultratividade. Mas cuidado, porque ela projeta os seus efeitos para o futuro. Notem vocês, neste viés, a solução é projetar os efeitos da lei revogada, então tida como mais benéfica para o futuro, aplicando aos fatos concretos com fundamento na ultratividade da lei penal mais benéfica. Melhor explicando aqui, pessoal, notem vocês, ao falarmos da irretroatividade absoluta, né, notem que nós temos uma lei, que é a lei que é mais prejudicial, ela não deve retroagir, ela aplicar-se-á necessariamente
aos fatos no presente, né? E com relação, por exemplo, àquela lei anterior, que ela é mais benéfica, será que aquela lei anterior ela tem uma ultratividade? Ela poderia ter uma ultratividade, mas tome cuidado que ainda nós vamos seguir aquela lei anterior, que é mais benéfica, e ela terá um efeito ultrativo, tudo bem? Em relação à lei mais prejudicial. Então, é basicamente isso que eu queria explicar para vocês, né? Notem, pessoal, para que ocorram todos esses fenômenos, é indispensável que a lei seja de direito material, ou seja, que trate de alguma matéria afeta ao direito penal, tá? Ao direito penal. Portanto, se for de processo penal, nós sempre teremos a aplicação do tempus regit actum. Se for uma norma processual, sempre aplicaremos o tempus regit actum, ou seja, o princípio da irretroatividade da lei processual penal. Lá nós temos o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, salvo se consistir em norma híbrida, que tenha um resquício de direito material e um resquício de direito processual, de modo que tal lei híbrida ou norma híbrida se sujeitará às regras do Código Penal que nós estamos a estudar, né? Notem vocês que, não à toa, esses são os entendimentos de Francisco de Assis Toledo e Moura Teres, e Moura Teres analisa até mesmo, como citando um exemplo de direito material, tudo aquilo que nós temos previsto, tudo aquilo que é previsto na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, né? Para que vocês tenham ideia, notem a lição de Moura Teres. Exemplo é a Lei 8.072 de 90, que definiu os chamados crimes hediondos, que exacerbou penas e agravou a situação dos acusados desses delitos. Essas leis são absolutamente retroativas, somente serão aplicadas aos fatos ocorridos após a sua vigência, que foi aquilo que eu falei, de modo que a lei anterior, a lei do fato, deve, pois, ser aplicada por ser a norma mais favorável. Nesse caso, ela produzirá seus efeitos ultrativos, tudo bem? Notem, por outro lado, que nós temos também a novatio legis incriminadora. A novatio legis incriminadora é uma nova lei ou norma que cria uma figura penal até então inexistente no ordenamento. Ela, portanto, é mais prejudicial ao acusado. Ela, portanto, é mais prejudicial ao acusado e não retroagirá. Notem vocês que nós temos isso tudo importante. Notem, pessoal, que até mesmo eu falo aqui para vocês, né? Será que nós tivemos alguma tipificação penal nova em se tratando do Covid-19? Será que nós tivemos alguma nova tipificação do Covid-19? Notem vocês que aqui é mais um convite, né, para que vocês possam refletir a respeito. E notem, pessoal, que depois nós vamos abordar o caso das leis excepcionais ou temporárias, tá? Até então, pessoal, nós não tivemos uma nova tipificação em se tratando do Covid-19, tá? Um tema super atual. Notem que a opção legislativa foi a de regulamentar as condutas de desrespeito à quarentena, de desobediência, de crime, até mesmo da configuração do crime de moléstia grave, de epidemia, com base nas figuras então existentes. A opção do legislador, que nós vamos trazer isso em detalhes, as minúcias logo mais, foi justamente a de operar com o que nós chamamos de um direito administrativo vinculado ao direito penal, ou seja, das normas penais em branco, tá? Notem vocês, portanto, pessoal, que nós já analisamos aqui os principais institutos em se tratando de conflito de leis penais no tempo. E eu só destaco, uma vez mais, a súmula 711 do STF, que prevê
que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, notem vocês que isso é indispensável, tá? Vamos imaginar, pessoal, que a gente esteja diante de um crime permanente ou uma continuidade delitiva. Notem que a continuidade delitiva é prevista no artigo 71 do substantivo penal, do Código Penal. O agente que, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e necessariamente envolve, né, a prática de duas ou mais condutas, produzindo dois ou mais resultados, diferentes ou não entre si, envolvendo crimes da mesma espécie, deve ser reconhecida, em regra, a continuidade delitiva. Vamos imaginar, necessariamente, em crimes sexuais, sendo que, vamos imaginar que estupros de vulnerável sejam praticados no interregno, num prazo inferior a 30 dias, porque a jurisprudência, necessariamente, ela prevê que a continuidade delitiva, em se tratando de meses, a fim de que ela seja reconhecida, o crime deve ser praticado, até mesmo por sucessivas vezes, dentro de um prazo de 30 dias. Se for por um prazo mais elástico, necessariamente nós estaremos diante do concurso material de crimes. Daí nós iríamos aplicar aqui, o artigo 69 do Código Penal, com o critério de cumulação das penas. Notem, portanto, que, em se tratando de crime continuado, no interregno, por exemplo, crimes sexuais praticados num prazo inferior a 30 dias, menor que 30 dias, vamos supor assim, um crime é praticado em prazo inferior a 30 dias, depois o próximo, da mesma forma, há entre eles um prazo menor que 30 dias, ao ponto de caracterizar a continuidade delitiva. Vamos imaginar que sobrevenha uma reforma penal, tornando a resposta criminal para o crime, o delito sexual, no caso o estupro de vulnerável, mais severa, ainda mais severa. Pessoal, notem vocês que nós podemos aplicar essa lei penal mais severa, porque notem que os fatos, eles ainda são praticados pelo agente. Então, notem vocês que a lei penal mais grave aplica-se, por exemplo, ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Notem que ainda não cessou a continuidade delitiva. Os fatos ainda são praticados quando do advento da nova lei, ainda que ela seja considerada, reputada, lei penal mais grave. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma, por exemplo, se tratando de crimes permanentes, ou seja, são aqueles cuja lesão ao bem jurídico se protrai no tempo. Nós não sabemos ao certo o momento da sua consumação, e notem que o crime somente restará consumado, aperfeiçoado, a partir do momento em que tiver cessada a permanência. Notem que isso gera reflexos diretos. No cômputo do prazo prescricional, na contagem do início do prazo prescricional, e 2, na prisão em flagrante, sendo que tal será possível somente enquanto perdurar a situação de ilicitude, de permanência, né? Um exemplo de crime permanente é a extorsão mediante sequestro. Posto isto, notem vocês, vamos estudar aqui o fenômeno que nós conhecemos como lex tercia, ou seja, também chamada de terceira lei ou lei híbrida, né? Vamos imaginar que essa lei seja resultado da combinação de mais de duas leis penais, sendo que essas leis penais podem conter ou preceitos mais rigorosos, ou até mesmo outros mais brandos ao agente. Vamos imaginar que essa lei contenha preceitos mais brandos. Será que eu posso pegar, por exemplo, uma lei A, aqueles conceitos mais brandos ou preceitos mais brandos? Daí, na lei B, que tratam ambas do mesmo fato, ou guardam uma pertinência com aquele fato, eu posso pegar também preceitos mais brandos e, a partir dessas leis, juntar todos esses preceitos, combinando-os,
ao ponto de ser formada uma terceira lei mais benéfica ao agente, não de redigirmos uma lei, mas de aplicar tanto os preceitos mais brandos da lei A, como os preceitos mais brandos da lei B, e assim aplicá-los todos, incidi-los todos no caso concreto? Notem, pessoal, que ao longo do tempo a doutrina se encarregou de discutir esse tema, né, da lei híbrida. Notem que para uma primeira corrente, sustentada por Nelson Hungria e Aníbal Bruno, não é possível a aplicação da lei híbrida, ainda que mais favorável ao acusado. Por quê? Seria uma afronta à segurança jurídica e, acima de tudo, ao princípio da separação de poderes, já que compete à União, e isso eu analiso no contexto da Constituição de 88 ainda, Nelson Hungria não havia sustentado essa corrente à luz da Constituição de 88, mas trazendo essa corrente e interpretando-a à luz da Constituição de 88, notem que compete à União legislar sobre matéria penal, e excepcionalmente aos Estados. Portanto, seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes e até mesmo uma afronta ao princípio da legalidade, principalmente da reserva legal. Já para outra corrente, que tem como profitentes, que tem como defensores Frederico Marx e Moura Teres, é possível a lex tercia no caso concreto, ainda que mais benigna ao acusado, né? Podendo retroagir independentemente da circunstância. Notem aqui o excerto de Moura Teres. Ao combinar dispositivos de duas leis, o juiz não cria uma terceira lei, mas apenas obedece ao preceito constitucional maior, que não manda a lei retroagir por inteiro, mas determina a retroatividade de todo e qualquer dispositivo legal que vier a favorecer o acusado, né? Arremata Moura Teres que a conclusão é de que o juiz não só pode, como também tem o dever de aplicar os dispositivos mais benéficos aos acusados, não importando se estiverem contidos em 2, 3 ou quantas leis diferentes existirem, né? Notem, pessoal, que eu trago aqui até mesmo a colação um outro exemplo do Moura Teres, né, para retratar até mesmo essa combinação das leis penais. Imagine-se que vigore no país a Lei A, que define certo crime e comina para seu cometimento uma pena de reclusão de 4 a 10 anos. Estabelece regime fechado para o início de cumprimento da pena, qualquer que seja a quantidade fixada. Se o agente daquele crime vier a ser condenado à pena mínima, ainda assim iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Sob a égide desta lei, ocorre o fato por ela ser considerado como crime, iniciando-se o processo quando entra em vigor uma nova lei, que é a Lei B, que estabelece que para o mesmo fato a pena é de 6 a 12 anos. Todavia, manda o juiz observar, no que diz respeito à fixação do regime, a norma do Código Penal que seja até mesmo mais favorável para a fixação do regime. Se o juiz condenar o infrator à pena mínima, como deverá proceder? Aplicará 4 anos no regime fechado, de acordo com a lei do fato, ou 6 anos em regime semiaberto, de acordo com a lei da sentença. Poderá ele aplicar 4 anos em regime aberto, combinando os dispositivos das duas leis? A pena combinada pela Lei A e o regime de cumprimento fixado pela Lei B, uma reflexão em sede de dosimetria da pena. Certo é, pessoal, que a matéria foi submetida ao Supremo, E daí, necessariamente, diante desse caso, pessoal, notem vocês que o Supremo, ele se posicionou ao longo do tempo pela impossibilidade de aplicação da lei híbrida, né, a lex tercia. Com base em quais fundamentos? Na teoria da ponderação unitária ou global, nos princípios da igualdade, da legalidade e da democracia. Tá? Eu cito até mesmo aqui os julgados do Supremo, STF, o Pleno, no recurso extraordinário
817, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, né? Notem vocês, porém, que há dissonâncias ainda a respeito disso. E até mesmo o próprio Superior Tribunal de Justiça, no que toca a sua sexta turma, a sexta turma do STJ, já reconheceu, noutro viés, a possibilidade da lex tercia, né? Que nesse caso, a atividade judicial não deve ser caracterizada como uma criação indireta da lei, né? Não deve ser caracterizada como uma criação indireta da lei. Enfim, são reflexões, né? Nós temos ainda, pessoal, a lex intermédia ou intermediária, né? É aplicada, pessoal, conforme vocês podem acompanhar, diante da sucessão de leis, sendo que apresenta ser mais favorável ao réu em relação a uma lei anterior que estava em vigência à época do delito, como da lei posterior vigente do tempo do julgamento. Ou seja, o que é a lex intermediária, pessoal? É aplicada quando, diante da sucessão das leis, apresenta-se mais favorável ao réu em relação à lei anterior que estava em vigência à época do delito, como da lei posterior vigente no tempo do julgamento. Vamos imaginar que há os fatos, há a lei A e advém a lei B durante o processo. Depois, pessoal, antes mesmo da prolação da sentença, advém uma lei C. Vamos imaginar, pessoal, que essa lei B que seja mais favorável ao acusado. É uma lei intermediária, já que ela se situa entre a lei A e a lei B. Pessoal, essa lei B, aliás, entre a lei A e a lei C. Pergunto, essa lei B, ela poderá ser aplicada até mesmo à época da sentença, tendo em vista ser mais favorável? Se ela for mais favorável que a lei A e ao mesmo tempo que a lei B, ela deverá ser aplicada, é o que nós chamamos de lex intermédia, a lex intermediária. Ela será ultrativa e ao mesmo tempo retroativa. Ela retroagirá ao ponto de alcançar os fatos pretéritos e ao mesmo tempo produzirá efeitos ultrativos, embora já tenha sido revogada, para alcançar fatos futuros, até mesmo o momento da prolação da sentença. Segundo Moura Teres, se entre o fato e a aplicação concreta da lei se sucederem mais de duas leis regulando o mesmo fato, e uma delas que não a do fato, nem a do tempo, não a do fato, nem a do tempo da aplicação, for mais benéfica, será mesmo assim aplicada ao caso. Será ultrativa e retroativa, pois vai ser aplicada mesmo não estando em vigor o fato ocorrido antes da sua vigência. Antes da sua vigência. Tá? Então, nós temos aí a chamada lei intermediária. Né? Bom, posto isto, pessoal, já estamos caminhando para o final do nosso encontro. Vamos estudar as questões afetas à lei excepcional e à lei temporária. Né? Notem que nós vamos entrar aqui em questões importantíssimas, tá? Importantíssimas. Isso, pessoal, é recorrente em provas. Está dando para acompanhar, sim? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação a isso? Por favor, sintam-se à vontade para perguntar, tá? Notem vocês que nós temos aqui, pessoal, questões importantíssimas ao falarmos do direito penal transitório. Notem, pessoal, agora que nós vamos entrar naquelas leis que têm um prazo certo de duração, né? Um período certo de duração. Notem que elas se justificam diante de circunstâncias excepcionais ou até mesmo diante de prazos certos, determinados. São situações extremas, tá? Pessoal, notem vocês que até mesmo isso não ocorre somente sob o ângulo do direito penal. Ocorre outro sim sob o ângulo do direito civil. Muitos civilistas estão falando sobre a necessidade de edição de leis excepcionais para a revisão contratual dos contratos, pessoal, em sede de direito civil. Notem que situação interessante se tratando do coronavírus, até porque, se nós formos avaliar
vários contratos estão sendo revistos, pessoal, com muitas peculiaridades. Em sede de direito civil, discute-se até mesmo se seria cabível ou não a teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus. Recentemente, um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerou que nem sequer a teoria da imprevisão poderia ser invocada para regulamentar contratos em tempos de Covid-19. Porque, diante de uma mudança extraordinária, né, de ordem econômica e também de ordem social, notem vocês que a teoria da imprevisão ela ocorre numa sociedade que ainda tem o seu adequado funcionamento, só que no que toca, no que tange aquele contrato específico, notem que aquele contrato se tornou oneroso para uma das partes, atinge única e exclusivamente as partes contratantes. No outro viés, nós temos as questões de agora, em estado de calamidade. Será que os institutos tradicionalmente erigidos, construídos no direito civil e assim previstos na codificação real, no Código Civil de 2002, seriam plenamente aplicáveis? Então, muitos sustentam que não seriam e que, portanto, seria indispensável a edição de leis excepcionais para o tratamento, para justamente gerenciar essas questões no âmbito dos contratos na esfera civil. Notem que recentemente também foi editada a legislação acerca do comércio eletrônico, na verdade, no âmbito das relações de consumo, envolvendo, por exemplo, companhias aéreas, enfim, os mais diversos setores diante do Covid-19. Será que o direito penal ele caminhou para o mesmo sentido? Antes de entrarmos nas nuances do tema, notem vocês que é indispensável compreendermos em que consistem as leis excepcionais e temporárias, né? Nascem essas leis, na maior parte das vezes, para vigorar por determinado tempo, para que possam vigorar por determinado tempo, até que sobrevenha a revogação destas leis, né? Portanto, pessoal, assim, mas para que vocês possam discernir, o seguinte, nós temos as leis comuns em geral, as leis nascem, pessoal, sem um tempo definido, elas vão vigorar de acordo com a axiologia social, os fatores de ordem social e, por que não, políticos também, né? E notem, pessoal, que essa lei ela vigorará enquanto não suceder, ou até mesmo enquanto não ocorrer, não for produzida, não advier uma outra lei. Porém, advindo uma nova lei que regulamente o mesmo fato, notem que a lei anterior deixa de existir, né? Necessariamente se torna um vazio jurídico. Agora, há outros casos, há situações específicas que é indispensável que o legislador ele determine a vigência de certa lei por certo período, por período determinado e diante de situações excepcionais. Nessas situações eu me refiro às chamadas leis excepcionais e temporárias. A lei temporária é aquela que possui um tempo de vigência pré-determinado. Ela terá vigência até uma data específica nela prevista e lá há um termo final de sua duração, para a sua duração, né? Então, basta para a sua revogação que seja alcançado o dia lá previsto, né? Dentro do prazo previsto. Então, a superveniência do dia previsto na própria lei. Notem que isso aconteceu em relação à Lei Geral da Copa do Mundo, a Lei 12.663 de 2012, a Lei Geral dos Jogos Olímpicos no Brasil e Paralímpicos também de 2016, tá? Tudo isso, pessoal, notem vocês que aconteceu no nosso país. Tudo isso já aconteceu. Nós temos casos mais recentes na história do nosso país. Notem vocês
que necessariamente é a lei que tratou dos Jogos Olímpicos, né? Se nós formos analisá-la a contento, mais a fundo, a Lei 13.284 de 2016, notem vocês que eu posso até ler uma parte aqui dessa lei para que vocês tenham a dimensão. Tá? A dimensão. Deixem-me só abrir aqui, nesta lei. Esta lei que se dispõe sobre medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e aos eventos relacionados. Né? Notem, pessoal, que tem toda uma forma de organização dos Jogos Olímpicos, e notem que nós tivemos disposições penais, né? Eu destaco aqui uma delas, utilização indevida de símbolos oficiais, reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidades das entidades organizadoras. A pena era de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Importar, nos termos do artigo 18, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque, sem autorização das entidades organizadoras ou de pessoas por elas indicadas, símbolos oficiais ou produtos resultantes da reprodução, imitação, falsificação ou modificação não autorizadas de símbolos oficiais para fins comerciais ou de publicidade. A pena era de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Ainda nós chegamos a contar com a previsão do crime de marketing de emboscada por associação, artigo 19, e ainda o marketing de emboscada por intrusão, né? Por intrusão. Então, pessoal, notem vocês que aqui no artigo 23, logo abaixo, os tipos penais neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2016. Aqui, pessoal, estamos, portanto, diante de uma lei temporária, com prazo certo de vigência. Né? Notem que ela teve duração, portanto, até os tipos penais, em particular, o dia 31 de dezembro de 2016. Os fatos que foram praticados à época, até o dia 31 de dezembro de 2016, e que foram submetidos sob a égide da Lei 13.284 de 2016, notem necessariamente que eles ficaram durante um momento sob investigação e muitas investigações foram transformadas em processo crime, com oferecimento da denúncia, né? Em que pese, né, nós estarmos aqui até mesmo diante de infrações, pessoal, na maior parte, infrações de menor potencial ofensivo, né? Mas notem no que diz respeito ao artigo 18, né? Aliás, deixem-me só verificar aqui, todas elas são infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Mas vamos imaginar que alguém tenha incorrido em reincidência e não foi possível a concessão de alguns dos benefícios despenalizadores da Lei 9.099. Há um processo. Só notem que, cessada a vigência da lei dos Jogos Olímpicos, notem vocês que ainda a lei dos Jogos Olímpicos, por mais que tenha sido revogada, ela produz seus efeitos ultrativos, porque esta lei ainda será analisada dentro daquele processo, mesmo ainda que tenha cessado a sua vigência, mesmo ainda que tenha sido revogada, tudo bem? Já as leis excepcionais são aquelas cuja vigência se refere a uma situação de anormalidade ou de excepcionalidade. Eu cito os casos de guerra, calamidade pública, de epidemia, tá? Então, notem que, pessoal, para a revogação dessas leis, é necessária a cessação da normalidade. É indispensável a cessação da normalidade. Assim também é o entendimento de Moura Teles. Portanto, pessoal, notem vocês, quais são as características gerais, tá? Tanto das leis excepcionais como das leis temporárias. Elas são autorrevogáveis, elas não precisam de outras leis para a sua revogação, tá? Elas próprias, têm uma autorrevogação e elas são dotadas de ultratividade. Elas se aplicam mesmo depois de revogadas e aplicam-se
saibam, incidirão ainda naquele processo referente ao fato praticado no período que ainda nós contávamos com a vigência da lei. Portanto, pessoal, o que nós podemos afirmar a respeito do Covid-19? De fato, nós tivemos alguma lei excepcional, mesmo diante desse momento de calamidade e de pandemia, né, em nível global. Notem, pessoal, que as técnicas utilizadas para a tipificação e para que possam garantir o distanciamento social são aquelas tipificações, então, existentes no Código Penal de 40. Né? Notem vocês, pessoal, que, inclusive, nós temos aqui um período de calamidade, mas que envolve crimes contra a saúde pública, né? Ou contra a incolumidade pessoal. Notem que, como nós estamos diante de um direito administrativo, que é chamado, até mesmo esse período de estado de necessidade administrativo, ou seja, notem que, diante de um estado de necessidade administrativo, regras do direito administrativo podem ser flexibilizadas. Não à toa, pessoal, nós contamos com a edição da Lei 13.979 de 2020, da Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Notem que diversos conceitos e medidas na seara do direito administrativo e da saúde pública foram lá previstas na Lei Coronavírus, que foi sancionada desde 6 de fevereiro de 2020. Tá? O Congresso Nacional já vislumbrava a iminência da proliferação do Covid-19 no nosso país. Nós temos aqui, por exemplo, o caso, conceito de isolamento, de quarentena, de determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação, tratamentos médicos específicos, né? Então, notem que tudo isso é importante. E ela foi regulamentada, esta lei, pela Portaria 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde. Tá? Se não bastasse isso, notem ainda que foi editada a Portaria Interministerial número 5, né? A Portaria Interministerial número 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. E notem, pessoal, que esta portaria, ela dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus. O que eu destaco, pessoal, é o seguinte: alguns desses textos, ou esses textos, trouxeram uma tipificação penal? Não, somente fizeram uma remissão a tipos penais então existentes no Código Penal. Notem que, portanto, nós temos uma remissão normativa. Porém, notem que nós temos aqui uma técnica que é a técnica das normas penais em branco. Ao falarmos o que é moléstia grave, ao falarmos o que é epidemia, é indispensável que a gente tenha em mente necessariamente conceitos próprios da área da saúde. Não à toa que o artigo 5º da Portaria Interministerial prevê o seguinte: o descumprimento à normativa administrativa pode ensejar o cometimento dos crimes previstos no artigo 268 e 330 do Código Penal, caso não constituam um crime mais grave. Né? Então, notem, pessoal, portanto, que ainda que a gente esteja diante de uma situação de emergência, em nenhum momento foi suscitada a necessidade de criação de novos tipos penais, por meio de leis excepcionais ou temporárias, ao contrário do que ocorreu na Itália, tá? Que nós tivemos a tipificação penal própria em situação de anormalidade.
Notem, portanto, pessoal, que o crime do artigo 268 é o crime de infração à medida administrativa, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E notem necessariamente que essa infração é uma infração penal de menor potencial ofensivo, né? É uma infração de menor potencial ofensivo. E se não bastasse isso, notem vocês que nós estamos diante de uma norma penal em branco. O que é uma determinação do poder público? Nós precisamos nos valer aqui de conceitos próprios do direito administrativo. O que é doença contagiosa? Será que o coronavírus é uma doença contagiosa? Pessoal, sim, de acordo com o Ministério da Saúde, seguindo a OMS, notem que nós temos o R0 do vírus e que lá foi comprovado de fato que até mesmo comparado com H1N1 ou até mesmo a gripe da insuficiência respiratória viária, necessariamente, notem vocês, necessariamente nós temos um alto grau ou um alto nível de contágio, né? Daí nós nos recorremos também à questão da saúde pública. Me parece, pessoal, portanto, que configura-se mais o crime do artigo 268 que propriamente do artigo 330, de desobediência judicial. Porque à medida que alguém desobedece o isolamento, estando contaminado ou com suspeitas de contaminação, notem que responderá meramente pelo crime do artigo 268. Agora, e se ele contagiar alguém? Daí nós podemos entrar no campo do crime de perigo de contágio venéreo e até mesmo do crime de epidemia, tá? Só que a epidemia é mais dificultosa, é mais difícil de comprovar o dolo do agente no sentido de causar a epidemia. Nós discutimos até mesmo, será que nós podemos falar de uma responsabilidade civil coletiva em razão de uma única pessoa causar a epidemia e principalmente de uma responsabilidade criminal? O dolo do agente é dificultoso de se aferir o dolo do agente nesses casos. Por isso que, via de regra, nós estaríamos no campo do artigo 146, salvo melhor juízo, até lendo aqui para vocês, deixem-me só abrir aqui, já estamos encerrando o nosso encontro de hoje, são mais reflexões, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Notem vocês, deixem-me só abrir aqui, o artigo 146, salvo melhor juízo, se não for, daí eu corrijo, o 146 é o constrangimento ilegal, deixem-me só abrir aqui, que eu me refiro ao crime de perigo de moléstia grave, Só um minutinho, deixem-me só abrir aqui, rapidinho, mas o crime de perigo, pessoal, de moléstia grave, ele é diferente do crime de perigo de contágio venéreo. Notem vocês que a doença venérea é aquela doença sexualmente transmissível, né? E nós não estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, que daí configurar-se-ia, em caso de doença sexualmente transmissível, com base no artigo 130. Eu me refiro ao crime de perigo de contágio de moléstia grave, que é previsto no artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? E ainda o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, se alguém contagiar outra pessoa, notem vocês, necessariamente pode responder por essa infração do 268, em concurso com o crime ou do artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, ou do artigo 132. Será que, em razão desse contágio, alguém, por exemplo, né, for constatado que, de fato, a intenção da gente foi a de causar lesão corporal? A gente poderia responder até mesmo pela lesão corporal, ele sabia que há um idoso e ele quer transmitir necessariamente a doença ao idoso. Ele age com
animus laedendi, a intenção de ferir. Será que necessariamente ele poderia também responder por lesão corporal? Só dependendo do caso, tudo isso deve ser analisado, né? E daí é possível. Principalmente, notem vocês, artigo 129, caput, que trata da lesão corporal de natureza leve, e daí da lesão corporal de natureza grave, o parágrafo 1º, se resulta necessariamente, né, para que vocês possam ver aqui, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou até mesmo 2, perigo de vida, e daí nós temos a modalidade gravíssima, no parágrafo 2º, se resulta. 2, enfermidade incurável, né? Enfermidade incurável. Será que o coronavírus é uma enfermidade incurável? Não, né, pessoal? Mas, até por conta do coronavírus, alguém pode contrair, pode ter uma complicação até maior, né, em termos de saúde, ao ponto de alcançar uma enfermidade incurável, atingir uma enfermidade incurável. Então, são temas, pessoal, muito árduos, principalmente nesse momento que nós estamos passando no nosso país. Então, nós terminamos aqui toda a exposição sobre o direito penal transitório. É uma satisfação sempre aqui estar com vocês